amigos e irmãos, novamente aqui, com a graça de Deus, sempre buscando atingir o teu coração. Esse passa a ser o meu propósito de estar aqui, querendo que a palavra de Deus adentre como alimento para a tua alma e você possa, depois de assistir esse programa, continuar com a tua fé alimentada e dessa maneira continuar firme até aquele glorioso dia da volta de Jesus. Pois bem, hoje eu separei um texto em Daniel capítulo 4. Ele tem um ensino muito grande e eu quero compartilhar de uma forma bem objetiva com você e bem rápida. Mas aqui, ao ler esse texto, eu e você poderia fazer e indagar essa pergunta: por que Deus? Por quê? Porque esse texto nos fala de um rei chamado Nabucodonosor, que vem e faz uma conquista sobre Israel. É interessante, eu quero saltar aqui alguns pontos dessa história. Primeiro, o sonho de Nabucodonosor. Depois, a interpretação de Daniel. Cumprimento dos sonhos. A lição aprendida. Essa é a essência desse capítulo 4. Mas quando nós olhamos atentamente esse livro de Daniel, nós vamos observar que muitos de nós nos perguntamos por que Deus permite certas coisas. Eu confesso que na minha ignorância para com Deus, muitas vezes eu perguntei: Senhor, eu tenho sido um servo fiel, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho cumprido aquilo que se espera de alguém que fez uma escolha por Deus. E por que existem circunstâncias na nossa vida em que nós ficamos embaraçados, comprometidos com situações tão ruins? Então, eu quero que você que está passando por isso, você entenda que não é um castigo de Deus, não é ausência de Deus sobre a tua vida. É importante nós entendermos que tudo que Deus permite, Ele assim o faz, não somente por fazer sempre um entendimento maior de Deus, que isso é um ensino, é um aprendizado a qual nós temos que passar diante do nosso crescimento espiritual. Eu quero te dizer que Deus permite certos desconfortos na nossa vida que nos trazem uma aparência de derrota, mas no fundo, o que Deus tem no seu coração é nos estar preparando cada vez mais, nos ensinando cada vez mais a enfrentar todo tipo de circunstâncias. Porque quando a palavra dele nos ensina que devemos pegar a nossa cruz e segui-lo, isso tem uma tipologia muito clara, um ensinamento muito claro, que servir a Jesus há um preço para ser pago. E nós devemos que entender que esse preço pode resultar em situações de dificuldades, a quais nós vamos olhar para Deus e perguntar por quê. Quantos são as histórias bíblicas de homens fiéis a Deus, que sobrevieram a Ele momentos de dificuldades, e muitos deles nos ensinam que é nesse momento de dificuldade que a nossa fé cresce. Quando nós olhamos na história de Jó é um dos grandes exemplos e, para mim particularmente, um dos maiores personagens bíblicos. Ele, sendo fiel ao extremo, vivendo uma vida de completo compromisso com Deus, num determinado momento da sua vida, muda-se tudo. E vocês conhecem muito bem a história. Sabem que ele tem uma perda total. Apenas uma coisa não lhe é permitido que seja retirado:
a sua fé em Deus. E eu não preciso te dizer isso, porque você é inteligente o bastante para entender que Jó sai daquele cativeiro, daquele deserto a qual ele acabou entrando, muito mais fortalecido, muito mais crente no Senhor seu Deus. E é isso que muitas vezes nós não entendemos, porque quando nos vem a luta, quando nos vem uma aparência de derrota, nós muitas vezes temos a nossa fé enfraquecida. Mas o propósito de Deus é o contrário. Quanto mais você tiver provações, mais preparado você estará, mais forte nas suas convicções, você estará mais forte no conhecimento de Deus, mais forte em estar determinado a esse ponto de superar tudo por amor a Deus, mas nunca se comparado àquilo que Deus fez como exemplo para nós. E eu não preciso dizer que eu estou falando da cruz, quando ele assume aquilo. E nós sabemos que ele não precisava assumir nada, porque ele era um Deus santo, mas ele supera todas aquelas dificuldades. Eu preciso te dizer isso. Você vai dizer, mas pastor, eu já sei isso. Mas é importante que eu diga, não foi fácil para Deus assumir a cruz. Foram momentos em que ele sofreu, padeceu ao extremo. E o ápice disso nós vemos lá no Getsêmani, quando de fato ele assume a cruz. Ali nós vemos Jesus no ápice de uma situação tão difícil para ele, mesmo sendo Deus. E ele diz na sua verdade, se possível fora, tira de mim esse cálice. Nós vemos Deus chegando no seu limite. Alguém pode discordar de mim, mas é assim que eu interpreto. Deus no limite, ali é o momento dele estar na sua dificuldade maior. Às vezes eu e você passamos por lutas, por privações, e logo clamamos a Deus, por que Jesus? Por que comigo? Aquele irmão faz tudo errado e nada acontece com ele. Mas eu quero te dizer que Deus esquadrinha, Deus lança projetos, Deus enriquece pessoas que estão compromissadas com Ele. Nós temos numa linguagem antiga, e eu quando criança aprendi isso dentro das igrejas, que Deus não chama desocupado, Ele chama aqueles que estão trabalhando. Às vezes você diz assim, poxa vida, eu trabalho tanto, eu luto tanto, e agora o pastor me pediu para fazer isso, para fazer aquilo. É exatamente isso. Deus não chama desocupados. Deus quer sempre aquele que está dando o melhor de si em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você tenha um aprendizado de superação. Deus quer que você a todo instante, você entenda que os grandes homens de Deus são forjados desta maneira, de superação em superação, vencendo os obstáculos que Deus permite. Porque também temos a compreensão bíblica que nada nos sobrevém se não for pela permissão de Deus. E a palavra ainda é mais contundente quando ela diz que não vem sobre nós tentação alguma que não possamos superar. Tenho na justificativa de muitos dizendo, eu pequei, eu não consegui vencer a tentação. É um ledo engano, porque Deus permite até o teu limite. Deus te permite passar por isso até aquele ponto em que humanamente possível você não aguentaria mais. Então eu quero te dizer que essa lição de Daniel 4 vem nos trazer, através dela, um ensinamento inteligente de Deus. Temos que ter a mente um pouco mais aberta para entender. Por exemplo, Nabucodonosor,
Ele foi usado para fazer, de certa forma, um mal a Israel, mas fazia parte de um plano, de um propósito de Deus. Deus às vezes permite que as pessoas se aproximem de nós e provoquem algumas pequenas feridas. Quantos de nós já sofremos isso? Decepções com pessoas, sofremos ingratidão. Mas nesse contexto, Deus está permitindo. Deus permite que essas pessoas façam isso conosco para crescimento. Esse é o entendimento. Nós não podemos entender como um Deus vingativo. Não, você errou, então agora eu vou trazer sobre tua vida alguém que vai te provocar o mal. Não, o processo de construção de homem de Deus, de mulher de Deus, vai implicar em passar por todas essas circunstâncias. Deus permite porque Ele acredita que você vai se superar, que você, confiando na força dEle, você vai vencer todos esses obstáculos e sair dessa melhor, mais aprovado, mais capacitado. Nós vemos Deus dando a Nabucodonosor o poder para conquistar Israel. Quem poderia imaginar a permissão de Deus para isso? Mas, de forma semelhante, Deus permite que as aflições, que Deus venha usar pessoas, e eu particularmente tive muitas decepções com pessoas próximas, pessoas que nós ajudamos a construir uma vida ministerial e depois te vira as costas. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão e irmã, que tudo isso é propósito de Deus. Deus usa essas pessoas para que façam assim, para que você entenda que é uma lição a ser aprendida. Quando nós olhamos na própria figura de Jesus, quem poderia imaginar que ele, sendo Deus, iria passar por todo aquele momento constrangedor para ele, de ser insultado, de ser traído pelo seu próprio povo? Porque quando nós vemos aquele julgamento em que o povo prefere a Barrabás e não a Jesus, é um absurdo humanamente de se pensar nisso. Como é um absurdo muitas vezes você entender que Deus vai usar pessoas para afligir um pouco você. Quando eu falava de Jó, quem trouxe uma aflição maior para ele foi justamente aqueles que estavam próximos. A começar da sua mulher. A mulher diz para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não era alguém diferente do que a própria esposa dizendo a ele. E quantos amigos que ele havia ajudado, que também, agora ele passando por privações, se esqueceram dele. Irmãos, a vida de servir a Jesus é uma vida de eterna lição e aprendizado. E muitas vezes a lição é dura. Muitas vezes a lição vai implicar em pequenos sacrifícios, mas sempre lembrando que quem passou a lição mais dura foi Jesus, que morreu por mim e por você. Eu quero estar te dizendo que, em vez de você levantar os olhos para os céus e perguntar por quê, porque eu, Senhor, você deva perguntar para Deus: qual é a lição que tu tens a me ensinar? O que está atrás disso? É para o meu bem, Senhor? É para o meu aprendizado? E apenas me ajude a superá-la. Você que está passando momentos difíceis, eu quero que você tenha essa nova visão dos teus problemas. Eles não estão aí para te derrotar, eles estão aí para te trazer uma nova experiência com Deus, uma nova oportunidade de você aprender um pouco mais. Então, ao invés de você fazer pequenas murmurações, cante um hino a Deus. Agradeça a Deus por uma nova oportunidade que surge de você crescer um pouco mais na presença dEle. Não quero ser demagogo, dizer que passar por problemas é algo prazeroso. Não é mesmo? É bem verdade que vai custar algumas lágrimas,
o arder do coração, muitas vezes, mas eu quero te dizer, a verdadeira lição, o verdadeiro aprendizado, muitas vezes, ele é vivido com lágrimas nos olhos. Então, meu irmão, levanta a cabeça aí. Vamos confiar em Jesus, que Ele te ajudará no teu momento difícil. Poderão se levantar vidas contra ti, mas lembra que Deus sempre tem declarado a tua vitória. Que Deus te abençoe. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus e até um próximo programa com a bênção de Deus sobre a minha e a tua vida. Deus te abençoe.